Está começando mais um Ciclabscast, o podcast oficial da Ciclabs. Salve, salve, minha amiga, meu amigo, estamos de volta. Sejam todos e todas muito bem-vindos. E chegou o podcast da aceleradora e hub de inovação mais querido, mais ouvido do oeste do Paraná. Está no ar o Ciclabscast, com apoio e patrocínio do Cicobi Crédito Capital. E hoje vocês vão ver que esse bate-papo nosso aqui vai ser um pouquinho diferente. Tá apenas eu e a Mila hoje aqui, porque a gente tem algumas atualizações para contar para vocês aqui sobre a Ciclabs. Mas antes eu vou pedir para ela, Mila, dá um oi para a galera aí. Oi, gente, tudo bem? A Mila aqui falando, junto com o Vini, nesse podcast um pouquinho diferente, mas é um podcast de atualizações, mas também de comemoração. Uma comemoração muito importante aqui para nós, da Ciclabs. É uma coisa muito boa para as nossas startups e para todo o ecossistema aqui da região. Essa notícia que a gente vai dar, que eu já vou contar, vou deixar o Vini dar a notícia. Mas é algo que é muito importante para nós, né? E, enfim, tanto quanto o ambiente promotor de inovação, mas também mostrando que a gente está no caminho certo com o trabalho que a gente faz para as nossas startups e caminhando aí para aumentar cada vez mais o número de startups aqui na região de Cascavel e também do Paraná. Vini, sem mais delongas, conte qual é a novidade que nós temos para contar para todo mundo que nos acompanha aí semana a semana fielmente. Então veja só, né, pessoal? A Mila já começou dando spoiler aí para vocês que nós temos uma novidade muito boa, né? Vocês percebem que na abertura a gente fala que a Ciclabs nós somos um hub de inovação, uma aceleradora e hub de inovação? Veja só como é importante a gente estar começando a caminhar algumas outras coisas aqui dentro das Ciclabs. E vocês vão percebendo que com o tempo a gente vai melhorando algumas coisas, outras talvez vão piorando, né? E assim vai, né, Mila? Mas quando a gente chegou aqui, eu e a Mila chegamos aqui nas Ciclabs, eu, principalmente quando eu cheguei lá em fevereiro para março, comecei a analisar um pouco e percebi que o que nós fazíamos era muito além de aceleração, né? A gente realizava pré-incubação, incubação, aceleração e até às vezes atração de algumas startups aí, né? E chegou o Separtex, que é o sistema paranaense, né, de ambientes promotores de inovação, antigo sistema de parque tecnológico, né, agora é o Separtec+, e abriu o processo de credenciamento, né, para a gente se credenciar enquanto ambiente promotor de inovação. A Ciclabs em 2023 já tinha sido credenciado como hub de inovação, mas nós ainda não éramos credenciados, não tínhamos ainda o reconhecimento, né, por um órgão como o Separtec sobre aceleração, pré-incubação e incubação. E chegou o dia, a gente mandou a documentação dela, foi algo assim que deu muito trabalho, a gente ficou algumas semanas quase a fio fazendo isso, porque tínhamos que mostrar, né, todas as evidências de projetos e programas e ações que nós realizamos para fomentar a incubação, a pré-incubação e a aceleração das startups, e a gente foi juntando essas evidências e saiu o resultado recentemente, né, que agora nós de fato somos aí uma aceleradora, uma pré-incubadora e uma incubadora e também um hub de inovação, né? Então isso para nós é muito importante porque um espaço aqui como o nosso, que realizamos essas 4 atividades, né, muito com o apoio dos nossos mentores, dos nossos residentes, da Associação Comercial do Cicobi, de todos os parceiros, né? E aqui vou tomar cuidado para não citar todos os parceiros, porque senão a gente vai acabar esquecendo de algum, mas todos os parceiros que estão envolvidos e conectados em alguma ação, ora são alguns parceiros, ora são outros parceiros, estão nos ajudando a fazer a coisa acontecer para esses 4 momentos, né? Para quem não sabe, o que é uma pré-incubação, uma aceleração, né? Nós vamos contar um pouquinho hoje para vocês, mas basicamente o que a Ciclabs faz é transformar desde a ideia, que está só na sua cabeça, né? Está só ali ainda no campo das ideias, de fato, a transferir isso para o papel, começar a escrever e riscar as primeiras linhas desse negócio. Quando começa a emitir as primeiras notas fiscais, começa a gerar o negócio, então aí nós estamos falando de incubação. Quando está só no campo das ideias e colocando isso no papel, a gente está falando de pré-incubação.
E quando está falando de aceleração, é quando já tem um CNPJ existente, quando já está emitindo nota fiscal, quando já validou um produto, já está com esse produto mais consolidado e está evoluindo isso, está criando um pouco mais de escala, né? Já está começando aí a alcançar novos estados, novos clientes. Isso é aceleração, né? E principalmente a captação de recurso, né? E aí, em cada um tem as suas particularidades, né? Na pré-incubação, na incubação, a gente está falando muito de captação de recurso por edital de fomento, por bootstrap, né? Você colocando dinheiro do próprio bolso, e assim por diante. Quando a gente está falando já na aceleração, já é buscando investidor, já é trazendo investidor para dentro, né? da startup. E a Ciclabs faz isso em 2023, a gente captou mais de 2,4 milhões de reais, né? Então, isso é um número interessante para nós, quando a gente fala de um ecossistema nosso, que ele já é consolidado e tudo mais, mas a gente está sempre se fortalecendo, né, Mila? E aí, hoje é mais um bate-papo aqui com a Mila para atualizar vocês sobre isso, né? Então, quem quiser buscar aí processo de pré-incubação, incubação, aceleração, a Ciclabs está de portas abertas, né, para receber vocês. Inclusive agora, eu vou deixar a Mila contar um pouquinho, Mila, como que está esse processo agora de entrada. Tem um edital agora, né? A gente conseguiu colocar esse edital, já está no site, tem um formulário. A gente está fazendo esse acompanhamento periódico ali das startups que querem entrar para esse Ciclabs, né? Conta um pouquinho, Mila, para nós aí como que está esse processo também. Então, como o Vini falou, né, a Ciclabs desde sempre ela faz esse trabalho. Mas antes a gente não tinha muito bem definido. Às vezes até nós não percebíamos que nós fazíamos esse trabalho, apesar de acompanhar as startups desde o início, desde a fase inicial até uma fase de mais que já estão vendendo e querem realmente acelerar as vendas. Então, para organizar, hoje em dia nós temos um edital de seleção de startups, é um edital de fluxo contínuo. Então, a qualquer momento que alguém tenha alguma ideia e queira entrar na pré-incubação, ou já tem uma startup avançada e quer participar da aceleração ou da incubação em si, então é permitido, né? Então, esse nosso edital ele não é alguns ambientes promotores de inovação. Eles abrem esses editais em períodos determinados e aqui na Ciclabs ele fica aberto o ano inteiro para a entrada. A única coisa que a gente pede é, caso você tenha interesse, que entre no site da Ciclabs, lá vai ter o edital com todos os benefícios em ser acelerado, pré-incubado ou incubado aqui na Ciclabs, tudo que nós oferecemos, o clube de mentores, todos os eventos, essa ajuda na captação de fomento também para as startups. Tudo isso a gente deixa bem certinho lá, com todas as regras e todos os benefícios e partes boas de ser a Ciclabs, né? Então a pessoa vai ler tudo isso com bastante cuidado, com bastante carinho, e depois vai preencher um formulário que daí a gente vai entrar em contato para conversar. Porque muitas vezes, muitas pessoas têm ideias de negócio e nesse momento a gente vai fazer algumas perguntas um pouco difíceis, né? Mas, às vezes um pouco difíceis, mas necessárias, para ver realmente a viabilidade daquele negócio. Então, por exemplo, às vezes é uma pessoa de uma área um pouco mais, por exemplo, uma área mais administrativa, que está com uma ideia de fazer um aplicativo, por exemplo. Mas ela não tem uma pessoa ali para desenvolver esse aplicativo. Então, a gente vê, você vai precisar, até antes mesmo dela ser ali, fazer parte da Ciclabs, a gente acaba dando uma ajuda, né? Então, você vai precisar de uma pessoa na sua equipe que faça isso e tudo mais. Então, hoje o processo de seleção está correndo desse jeito, né? A pessoa lê ali tudo que tem no edital, preenche esse formulário e depois a gente marca uma conversa. Essa conversa ela vai funcionar como uma banca, entre aspas, né? Mas é para nós entendermos melhor a ideia ou o negócio, em que estágio que esse negócio está, porque às vezes a pessoa acha que ela está numa incubação, mas na verdade ela está numa pré-incubação, às vezes no finalzinho da pré-incubação, mas ainda uma pré-incubação, e essa conversa com a gente, ela serve para isso, mas principalmente para a gente dar um direcionamento, né, para esse empreendedor, para dar uma ajuda. É importante falar que o papel da Ciclabs é ela ser esse ambiente um pouco mais seguro para o desenvolvimento dessas ideias. Essa é a missão. A gente fala, tem todos os termos, pré-incubação, incubação, aceleração, mas no fingir dos ovos, a verdade é que a Ciclabs ela está aqui para ser um ponto seguro para essa startup ela se desenvolver um pouco mais simples, um pouco mais fácil, né? Para ela não errar tanto. Então, hoje o processo de seleção é esse. Caso você tenha interesse, pode entrar no nosso site, dar uma olhadinha, ou se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato. E é um processo que fica aberto ali o ano inteiro. Então,
Surgiu uma ideia de um negócio, não sabe para onde ir, procure a gente vai estar à disposição para ajudar vocês. E agora já trazendo um pouquinho o Vini para dar um pouquinho mais de informação para a gente, né? Para ele falar um pouquinho mais quais são as áreas que a gente recebe, né? Então, porque, ok, são startups, né? Mas elas podem ser de diversos segmentos. Então, Vini, conta um pouquinho mais quais são os principais segmentos que a gente trabalha, quais são os segmentos que nós já temos startups, mas principalmente quais são alguns segmentos que são a menina dos olhos, o foco aqui nosso, que às vezes nós não temos, mas que nós gostaríamos muito de ter e apoiar startups nesses segmentos. Isso é bem interessante, porque tem alguns segmentos que nós já temos e tem outros que nós estamos fomentando, né? Vou contar primeiro o que hoje, para nós, enquanto Ciclabs, é muito importante, né? Está até no nosso planejamento estratégico de ter essas startups em um volume muito maior. Startups na área de fintechs, né? Então, startups que tenham conexão com o setor financeiro, né? Startups na área da saúde, as health techs, são as duas principais áreas que nós estamos com foco, né? E quais são as startups que nós já temos hoje? Temos alguma coisa de fintech, temos alguma coisa na pré-incubação de health tech, né? Mas temos do agronegócio, né? Então, temos algumas startups dentro do setor do agronegócio. Temos startups também no setor da educação, edutechs também nós temos. Então nós temos startups de linha mais diversas, desde de startups mais de relacionamento, networking e lazer, melhor dizendo, né? E algumas startups mais aí da área do direito, né? Nós temos aqui algumas startups, temos startups de recrutamento e seleção também, e aí vai diversificando, né? Mas hoje qual que é aí as startups que nós temos com maior foco? As fintechs e as health techs, né? E edutechs também. Nós temos algumas na área de educação, né? Hoje a Ciclabs tem 25 startups que são diversas aí, estão diversificadas na área de educação, agronegócio. Basicamente, esses são os braços mais fortes dentro da Ciclabs, né, meu? Esqueci de alguma área e de repente que ficou faltando aí que eu esqueci? Eu acho que você falou todas, mas eu não boto a mão no fogo para dar essa informação. Como são muitas, a gente acaba esquecendo, mas para que fique claro para todo mundo, nós recebemos startups de diversos segmentos. A gente tem um clube de mentores com mais de 55 mentores de diversas áreas diferentes e que eles estão aqui para atender essas startups mesmo. Então, desde a startup que está nascendo até a startup que já está ali faturando bastante e que está tentando expandir cada vez mais. Então, esse episódio é muito contar para as startups que nós fomos credenciados, contar para todo mundo aqui do ecossistema que nós agora somos credenciados pelo Separtech. E essa credenciamento é muito importante porque nós entramos finalmente, oficialmente, de forma oficial, no painel nacional de ambientes promotores de inovação. Então, toda vez que o governo do estado for se reportar ao governo nacional falando quais são os ambientes e quais são o que é ofertado em cada lugar, vai ter lá que em Cascavel a Ciclabs é uma pré-incubadora, uma aceleradora e um hub de inovação. Isso traz uma série de oportunidades para nós e também para as nossas startups. Então nós ficamos muito felizes de contar a novidade. Mas alguém com alguma dúvida, fique aí à vontade de conversar para a gente. Se vocês quiserem sugerir também algum tema de podcast, algum tema de alguma coisa, fiquem à vontade, a casa é sempre de vocês e a gente agradece muito a sua audiência, né? O episódio de hoje é diferente, um pouquinho mais curtinho, mas é porque a novidade precisava ser contada, né, Vivi? Exato, e nós estamos querendo também fazer alguns testes, né, Nicolas, aí, para 2025, tá no forno aí alguns episódios, assim, batendo um papo com uma coisa mais descontraída, mais curtinha, para vocês ouvirem aí e ficarem sempre antenados com algum novo conteúdo, novas temáticas, né, e a gente está preparando aí algumas atualizações dentro do nosso podcast para 2025, que vai acontecer, que vai estar rolando aí, então vocês vão começar ver um pouquinho mais aí a carinha do Vini e da Mila aí, batendo um papo com vocês, falando um pouquinho mais sobre alguns temas importantes para nós, para o mundo da inovação, para o mundo da tecnologia, para o mundo do setor empresarial, né? Então, muito obrigado por vocês que nos acompanham aqui. Mila, muito obrigado por compartilhar essa bancada conosco. E a Ciclabs está sempre aí
de portas abertas, né? A gente quer sempre entregar muito conteúdo bom para vocês, muita novidade, e muito obrigado. Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, a aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.